Você pode abrir a sua Bíblia comigo em 1 Samuel, capítulo 10. Pedro, me dá um pouquinho de retorno. 1 Samuel 10. Você colocou para gravar aí? Diminui porque vai dar microfonia. Aleluia, glória a Deus. Aleluia. Aleluia. 1 Samuel, capítulo 10. Eita, Jeová, hoje eu tenho porção dobrada. Obrigado. E obrigado. Nós vamos ler a partir do verso 1. 1 Samuel 10. Do verso 1 até o verso 7. Todo mundo achou, gente? Diz assim a palavra: Então Samuel tomou um vaso de azeite e o derramou sobre a cabeça de Saul, e o beijou e disse: Porventura não te ungiu o Senhor para ser príncipe sobre a sua herança? Quando te apartares hoje de mim, encontrará 2 homens junto ao sepulcro de Raquel, no termo de Benjamim, em Zelza, os quais te dirão: Acharam-se as jumentas que fostes buscar, e eis que já o teu pai deixou de pensar nas jumentas, e anda aflito por causa de ti, dizendo: Que farei eu por meu filho? Então dali passarás mais adiante, e chegarás ao carvalho de Tabor. Ali te encontrarão 3 homens que vão subindo a Deus, a Betel, levando 3 cabritos, outro 3 formas de pão, e outro 1 odre de vinho. Eles te saudarão e te darão 2 pães que receberás das mãos deles. Depois chegarás ao outeiro de Deus, onde está a guarnição dos filisteus. Ao entrares ali na cidade, encontrarás um grupo de profetas descendo do alto, precedido de saltérios, tambores, flautas e harpas, e eles profetizando. E o Espírito do Senhor se apoderará de ti, e profetizarás com eles, e serás transformado em outro homem. Quando estes sinais te vierem, faze o que achar a tua mão para fazer, pois Deus é contigo. Amém? Só até aqui você pode olhar para mim agora. Aqui nós estamos lendo um relato do profeta Samuel, conversando com o recente homem ungido por Deus para se tornar rei de Israel, Saul. E aqui nós vemos Samuel dando algumas instruções a Saul que ele deveria fazer. E Samuel, debaixo de uma obediência, debaixo de uma palavra, sai para fazer exatamente aquilo que Saul, disse Samuel. Saul, debaixo de uma obediência, debaixo de uma palavra, sai para fazer aquilo que o profeta havia lhe dito. E quando ele chega em determinado lugar, ele encontra esses homens no qual o texto relata. E em dado momento, acontece aquilo que Samuel havia dito a Saul. O Espírito de Deus vem sobre Saul, se apodera dele, e ele começa a profetizar, e algo acontece na vida de Saul. Ao contrário de Saul, que recebeu o Espírito sobre si, nós recebemos o Espírito dentro de nós. Então veja, se Saul, Pedro, acho que você vai ter que fazer alguma coisa, que esse retorno está horrível. Abaixa ele aí que está dando microfonia. Se Saul, tendo recebido o Espírito sobre si, teve condições de receber algum tipo de transformação da parte de Deus, imagina você que tem o Espírito habitando no seu interior, quanto mais transformação você receberá. Aleluia, ficou melhor aí. Eu vou repetir o verso 6, melhorou mais ainda, tá bom, não precisa mexer mais não.
O verso 6 diz assim: e o Espírito do Senhor se apoderará de ti, e profetizarás com eles, e serás transformada em outro homem. Só que eu quero que você note algo. A transformação que Saul receberia só seria possível no momento em que o Espírito viesse sobre ele e ele começasse a profetizar. Quarta-feira, quando a Liliane pegou esse microfone aqui, quem estava aqui quarta-feira? Mano do céu, pensa na mulher que cuspiu fogo quarta-feira. Ela estava cuspindo fogo para tudo quanto era lado. E quando ela começou a falar, eu falei: é isso mesmo, Jesus, é o que o Senhor está falando mesmo. E eu só estou pegando um gancho da palavra dela de quarta-feira para ministrar para você o que o Senhor quer falar conosco nessa noite, amém? Mas note que algo só se manifesta na vida de Saul no momento em que o Espírito vem sobre ele e ele começa a profetizar. Nessa noite eu quero falar com você o poder da palavra profética liberada sobre a sua vida. O poder que há na palavra que Deus libera para transformar você. Eu sei que eu já ensinei a você o objetivo da profecia, sim ou não? Profecia vem para exortar, consolar e edificar. Foi isso que eu te ensinei? E quando a profecia é liberada a você e ela vem trazendo essas coisas, ela vai promover dentro de você um negócio chamado transformação interior. Foi o que aconteceu com Saul. Ele começou a profetizar e algo dentro dele foi mudado. Quando você está debaixo de uma palavra de Deus, quando você está debaixo de um lugar onde Deus está profetizando, alguma coisa está acontecendo dentro de você, alguma coisa Deus está movendo no seu interior, ou Deus está te exortando, ou Deus está te consolando, ou Deus está te edificando, e aquilo que Deus está fazendo através da sua palavra, está de alguma forma gerando transformação no seu interior. Deus é assim, querido. Primeiro Ele te dá a condição de algo. Primeiro Deus coloca a condição dentro de você. E uma vez que a condição está dentro de você, aquela condição gera transformação. Deus, meu querido, quando Ele quer transformar você, Ele coloca a palavra aí dentro. E o poder da palavra transforma você. Você não precisa de mais nada, essa é a condição para transformar a sua vida. A palavra sendo ministrada no seu interior, a profecia sendo liberada para dentro de você. Amém, querido? Aqui no texto, Saul, embora tivesse sido ungido por Samuel, Saul ainda estava inapto para assumir o trono. Ouça isso que eu vou te dizer com muita atenção. Para você fazer aquilo que você precisa fazer, não basta apenas receber a unção de Deus, é necessário você receber transformação de Deus. Samuel derramou óleo sobre a cabeça de Saul, mas mesmo tendo óleo sobre a sua cabeça, ele ainda estava inapto para assumir o reinado de Deus. Ele precisava ainda passar por uma transformação interior. Então quando Deus libera uma condição para dentro de você, querido, o que Ele está buscando é a sua transformação, porque depois da sua transformação, você poderá fazer aquilo que Ele te chamou para fazer. Antes disso, querido, você não tem que fazer nada. Deus sempre libera uma palavra para você, para dentro de você primeiro. Você já parou para pensar? Pensa nisso aqui comigo. Você já parou para pensar que antes de uma árvore se desenvolver e se tornar árvore, ela precisa primeiro ser uma semente plantada? Eu acho que nenhum de nós aqui parou para pensar em momento algum que antes de comermos o fruto de uma árvore, uma semente precisou ser lançada.
Uma semente precisou ser plantada. O que é que Deus está fazendo com você todos os dias? Te entregando palavras proféticas, plantando palavras na sua vida, para que você frutifique. Só que nós não nos importamos com isso, nós queremos comer o fruto, não é assim? Você não se preocupa com a semente que Deus está plantando, você quer ir direto para o fruto, você quer direto encher o pandu. Só que um fruto, querido, só vai existir na sua vida se uma palavra for semeada dentro de você, se uma semente for plantada no seu interior. Porque, querido, uma semente, para se tornar uma árvore, ela precisa passar por um processo de transformação. Você é comparado a uma árvore. Salmos 1, verso 3, nos compara a uma árvore. Agora, vamos reparar o processo que uma semente passa para se transformar numa árvore. Você lança a semente no solo, não é assim? Depois você rega a semente, não é assim? Depois ela precisa criar raízes, não é assim? É ou não é, gente? Depois que ela cria raízes, o que ela precisa fazer? Ela precisa romper com a terra que está por cima dela. Depois que ela rompe com a terra que está por cima dela, ela precisa suportar o clima. Já viu uma planta quando ela começa a brotar? Uma árvore quando começa a brotar? Se o clima for muito intenso, ela não suporta. Tudo isso, querido, acontece quando Deus libera uma palavra dentro de você. Quando Ele coloca uma semente no seu interior, você está sendo submetido a um processo para frutificação. E essa semente, quando começa a brotar, ela precisa ser capaz de suportar o clima exterior. E logo depois de suportar o clima exterior, ela tem que ter a capacidade de suportar. Talvez ela precise suportar os predadores. Aí ela tem que continuar se desenvolvendo, desenvolver galhos, desenvolver folhas, desenvolver mais ainda, passar pelo processo de fotossíntese, só depois então frutificar. Esse é o processo que você passa, só que você não percebe isso. Você já quer logo ir frutificando. Você precisa entender que a palavra que Deus está liberando sobre você vai transformar você primeiro, para que depois haja frutos na sua vida. Você consegue notar a semelhança do processo de uma semente com o processo da palavra na sua vida? Salmos 1:3 diz: e ele será como árvore plantada junto a ribeiros de águas, na qual dá o seu fruto na estação própria. Agora você precisa entender uma coisa: dentro da semente está aquilo que ela precisa para se desenvolver. Dentro da palavra profética que Deus libera sobre a sua vida, está aquilo que você precisa para se desenvolver. Está toda a transformação que a sua vida precisa, está dentro da palavra profética de Deus. O que é a palavra profética de Deus, pastor? É quando a mente e o coração de Deus é manifesto a você. Tudo que você precisa está dentro desta palavra. Só que para que algo aconteça na sua vida, para que uma transformação se inicie em você, a semente que Deus está plantando dentro de você, precisam passar por duas coisas básicas, para que só depois o processo de transformação possa continuar. O primeiro delas, Deus precisa semear dentro de você a semente. E a segunda delas, a semente precisa estar em contato com a água. Se Deus não semear em você dia a dia sementes, e essas sementes não se encontrarem com a água, essa semente não poderá dar continuidade no processo de transformação. Em Isaías, no capítulo 55, verso 10 e verso 11, Deus diz assim:
Assim como a chuva e a neve descem dos céus e não voltam para ela sem regarem a terra e fazerem brotar e florescer, para ela produzir semente para o semeador e pão para o que come, assim também ocorre com a palavra que sai da minha boca. Ela não voltará para mim vazia, mas fará o que desejo e atingirá o propósito pela qual a enviei. Entenda uma coisa, querido: Deus não está gastando profecia à toa com você. A palavra que Deus tem liberado dia a dia, querido, nós aprendemos a clamar pelo pão nosso de cada dia, e você precisa aprender a desejar a palavra de cada dia, a semente de Deus de cada dia. E você precisa entender que o que Deus está falando com você sempre vai produzir alguma coisa no seu interior. Sempre, querido. Ou para o seu benefício, ou para o seu prejuízo. Amado, assim como há benefícios em receber a palavra que Deus libera, também há prejuízos em rejeitá-la. Quando Deus fala com você, Ele quer te tornar a mesma árvore frutífera que o Filho dele se tornou. E ele será como árvore plantada junto a ribeiros de águas. Veja, Deus lançou a semente, ela começou a frutificar, ela começou a se tornar uma árvore, e essa árvore está onde? Junto a ribeiros de águas. Lembra da parábola do semeador? Lucas 8. Lembra quando Jesus disse assim, que o semeador saiu a semear a sua palavra? Haviam ali 4 lugares onde a palavra caiu, 4 terrenos. O primeiro deles, lá em Lucas 8, diz que foi à beira do caminho. O primeiro lugar foi à beira do caminho. O segundo lugar onde a semente caiu foi num solo rochoso. O terceiro lugar foi entre espinhos. E o quarto lugar foi numa terra boa, num solo bom, aonde a semente pôde frutificar. Agora eu quero que você preste atenção numa coisa: não importa, ou não importou, o local aonde a semente caiu, ele caiu nos 4 lugares. Não importava a condição de onde a semente havia caído, mas em um só lugar a semente pôde frutificar. Eu quero te fazer uma pergunta, querida: aonde a semente, aonde a palavra que Deus está liberando sobre você está caindo? Paulo diz lá em 1 Tessalonicenses, no capítulo 5, não desprezeis as profecias, não tratem com desdém as profecias. Mais uma vez eu repito, que são profecias? São palavras liberadas da parte de Deus, que contém a sua mente, o seu coração, a sua vontade para os homens. E quando Paulo diz, não desprezeis as profecias, eu posso traduzir da seguinte maneira: não despreze as sementes de transformação na sua vida. Porque quando Deus fala com você, Ele está plantando aquilo que vai te transformar. Sabe, querido, nem todo mundo que está indo para as igrejas estão abertos para transformação, querem transformação. Nem todo mundo querem se submeter à transformação. Como que você sabe disso, pastor? É óbvio, é simples. Basta você olhar para o procedimento delas quando recebem a semente. Ou nós estamos nos submetendo à palavra profética que produz transformação, ou nós estamos brincando de ser igreja. Ou você está dando ouvido ao que Deus está falando e permitindo com que aquela palavra mude você, querido,
ou você está ajuntando palavras para o seu julgamento, porque Deus não está brincando com você. Ele disse: assim será a palavra que sair da minha boca. Eu sempre disse isso, eu não entendia o que Deus estava querendo dizer com essa palavra lá em Isaías no capítulo 55, porque Deus disse: assim será a palavra que sai da minha boca, não tornará para mim vazia, antes cumprirá o propósito pela qual eu a designei. E eu ficava pensando assim: Deus, mas não tem lógica essa sua palavra, porque se o Senhor fala que o fulano vai viver a sua vontade, mas o fulano morre sem viver a sua vontade, então a sua palavra não cumpriu o que diz na vida do fulano, então a sua palavra caiu por terra. Aí um dia Deus veio me ensinar o que Ele estava querendo dizer aqui, e o Senhor me ensinou o seguinte: toda palavra que Deus libera traz consigo duas coisas: justiça e juízo. Diga: justiça e juízo. Se você entra na palavra de Deus, você tem justiça, você tem benefícios. Se você rejeita a palavra de Deus, você trará juízo sobre si, você trará julgamento sobre si. Então a palavra de Deus nunca voltará para Ele vazia. Quer ver uma coisa? No dia do juízo final, do julgamento final, alguém se justificará diante do Senhor? A Bíblia diz assim, que o homem é indesculpável diante de Deus. O que significa ser indesculpável diante de Deus? Significa que não há justificativas que você tenha para fazer com que Ele inocente você. E como que Deus vai julgar os homens? Mediante a sua palavra. Jesus certa vez virou para os judeus da sua época e disse assim: eu não vim aqui para julgar vocês, quem vai julgar vocês é as palavras que eu tenho dito, as quais vocês têm rejeitado. Vocês não confiam na lei de Moisés? Não é em Moisés que vocês se apoiam? Pois bem, a lei de Moisés vai julgar vocês. E eu entendi que um dia a palavra de Deus vai cumprir o propósito pela qual ela foi liberada, ou para justificação ou para condenação. Ainda bem que a gente aqui não acredita uma vez salvo, sempre salvo, né, irmão? Porque senão seria muito fácil ir para o céu, né? Você não tem que merecer nada para ir para o céu, viu? Mas você tem que manter a chama do seu coração sempre acesa. Você tem que manter o seu espírito vivo, porque no céu só entra quem está vivo, o morto não entra lá. Deixa eu voltar aqui para o texto, vou repetir: o Espírito veio sobre Saul e produziu um nível de transformação. Veja, o Espírito sobre Saul trouxe algum tipo de mudança na vida dele. O Espírito sobre mim e sobre você trará muito mais do que o que trouxe sobre Saul. Só que eu preciso que você preste atenção numa coisa: você recebeu no seu interior alguém que semeia a palavra. Você recebeu dentro de você, ao contrário de Saul, alguém que planta uma semente. E esse mesmo que você recebeu aí dentro é o mesmo que rega a semente. O processo de mudança na sua vida vai continuar acontecendo enquanto você continuar jogando água sobre a semente que Deus planta na sua vida. Eclesiastes capítulo 11 verso 1 diz assim: atire o seu pão sobre as águas, e depois de muitos dias você tornará a encontrá-lo. Olha para mim, pão na Bíblia representa palavra. Água, quando diz aqui, atire o seu pão sobre as águas,
Pão faz referência à palavra. Lançar sobre as águas fala de algo em contato com o Espírito Santo. Mas sabe o que acontece depois de um tempo? Você colhe resultados. Deus está liberando palavra sobre você. Libera o Espírito Santo sobre essa palavra e você vai colher resultados. Joga o seu pão sobre as águas. Pega a palavra que Deus está te dando, coloca o Espírito Santo com ela, mistura a palavra com o Espírito Santo e você vai colher transformação. No verso 6 de Eclesiastes 11 diz, agora ouça isso aqui: plante de manhã a sua semente e mesmo ao entardecer não deixe as suas mãos ficarem à toa. Continua semeando, continua plantando, pois você não sabe o que acontecerá, se esta ou se aquela produzirá, ou se as duas serão igualmente boas. Deixa eu te fazer uma pergunta: você é essa pessoa que está semeando constantemente? Você é? Te garanto que não. Mas Ele é. Eu vou repetir, Ele é. E alguma coisa vai ser produzida na sua vida. Quantos dias você não passa sem receber uma semente? Ou quantos dias Deus não lança uma semente sobre você e cai à beira do caminho? Quantas vezes Deus não lança a semente e cai sobre um solo pedregoso? Quantas vezes a semente que Deus não lança aí não encontra um monte de espinho? Todos os dias Deus está lançando sementes sobre você, porque Ele é esse semeador que de manhã e à noite está tentando transformar você. E meu querido, se alguma semente estiver caindo no lugar certo, vai produzir transformação, vai frutificar. Então nós temos um ensinamento de Deus para nós nessa noite, e o ensinamento de Deus para nós nessa noite está lá em 1 Tessalonicenses no capítulo 5, que diz: não desprezeis as profecias. Para quê, irmão? Você não deve desprezar as profecias, para que as transformações aconteçam na sua vida. Não despreza o que você está ouvindo não, irmão, para que transformações continuem acontecendo em você. Amém, querido? Qual é a palavra que Deus está falando com você nesses últimos dias? Porque tem uma palavra que Deus está falando comigo nesses últimos dias. Qual é a palavra que Deus está te dando? Ele está te exortando. Sabe o que é exortação? A palavra exortação significa trazer para perto de si. Deus está te exortando. Dê glória a Deus por isso, porque Ele está trazendo você para perto dEle. E estar perto do Senhor não vai promover e produzir para você outra coisa que não seja mudança. E não é mudança só pelo lado de fora, querido, é mudança pelo lado de dentro. É mudança de caráter, é mudança de pensamento, é mudança de comportamento, é mudança de sentimento, é mudança de emoção. E depois que Deus muda você, Ele habilita você a fazer o que você precisa fazer. Sabe qual foi? Nossa, acabei de receber. Eita, vou fazer igual aquele. Eita, vou entregar, Deus, vou entregar tudo. Acabei de receber. Sabe por que Saul foi rejeitado? Porque ele só começou no processo de transformação, ele não deu continuidade a ele. Samuel disse assim para Saul: se você tivesse obedecido a palavra que o Senhor tinha dito a você, Deus teria estabelecido o seu reino e depois de ti aqueles que viriam. Jesus era para ter vindo da linhagem, não de Davi, não de Judá, mas de Saul. O problema de Saul foi que ele só começou o processo. Ele começou o processo bem, mas não deu continuidade no processo de Deus na vida dele.
A transformação parou no meio do caminho. Querido, tenha a seguinte atitude: pegue as palavras que Deus está liberando sobre você e lance nas águas, misture ela com o Espírito Santo dia a dia e veja os frutos se manifestarem em você. Não seja como Saul, que foi rejeitado. Ah, pastor, mas eu não sei como fazer isso. Como é que eu vou pegar aquilo que Deus está falando comigo e vou lançar nas águas? Como é que eu vou misturar isso com o Espírito Santo? Você sabe, irmão, você só precisa de vergonha na cara, porque saber você sabe. O que significa pegar a semente e misturar com água? O que significa pegar as palavras de Deus e misturar com o Espírito Santo? Significa aliar a palavra com oração. Aquilo que Deus está falando com a sua oração, isso vai produzir em você, querido, o que você precisa. Às vezes, nem é mais de uma palavra que a gente está precisando. O que a gente está precisando é só jogar mais água nela. Para que o processo continue acontecendo. Saul só recebeu alguma coisa quando o Espírito pousou sobre ele, veio sobre ele. Querido, o Espírito Santo, ele nunca para de se mover. Ele está aí dentro de você. Sim, lançando palavras. Vai frutificar, irmão? Ah, pastor, mas o Espírito Santo sabe onde é lançar a semente no lugar certo. Claro que ele sabe. O problema é que você enche o seu coração de entulho. O problema é que você se ocupa de tantas coisas que a palavra, a semente que ele lançou, acaba sufocada. Alguma coisa acaba concorrendo com a palavra que Deus liberou. Lá em Lucas 8, em um desses cenários diz que, concorrendo com a palavra de Deus, ela não pode frutificar, porque concorreu com a palavra de Deus. O que é que está impedindo a palavra que Deus está falando com você de transformar a sua vida, querido? Quando a sua casa está suja, você faz o quê? Se for só pozinho, poeirinha, você varre. Não é assim? Não é? Mas se o chão estiver encardido, você faz o quê? Você joga água. Joga água, querido, no seu coração. O Espírito Santo vai limpar esse lugar, e as sementes que Deus lançar vai produzir na sua vida. Amém, querido? Você entendeu essa palavra? Você recebe essa palavra? Se mistura. Vira para o seu irmão e diga para ele: se mistura, irmão. Pega, sabe? Pega ali pega a sua Bíblia e fica ali, irmão. Faz igual eu. Querido, se você ainda tem dificuldade para fazer o que eu estou te falando, é falta de prática, é falta de treino. Pratique um pouco mais, você vai conseguir fazer. Faz como eu faço. Pega a palavra, começa a ler, a meditar nela e ao mesmo tempo orar. Sabe? Vai lendo e jogando água ao mesmo tempo. Pastor, é possível ler a palavra e orar ao mesmo tempo? Claro que é possível. É possível você ler a palavra e orar ao mesmo tempo. Quando você ora em outras línguas, você tem condições de meditar ao mesmo tempo na palavra. Faça como eu, fica ali, e de repente as revelações vão vindo. E quando Deus revela algo para você,
é primeiro para a sua transformação e depois para a sua frutificação. Mas, queridos, se não houver esse envolvimento, sabe, pegar a palavra e misturar com água, aqui, ó, não vai transbordar. A boa obra que Deus começou em nós, Deus é poderoso para completá-la até a vinda de Cristo. Ele é poderoso para completá-la. Só tem um detalhe: a obra que um dia Ele começou, você precisou deixar Ele entrar. Você precisou deixar Ele começar. E a obra que Ele vai concluir, na qual Ele se diz ser poderoso para concluir, vai exigir de você a mesma cooperação que houve no início. Você vai deixar? Amém? Você entendeu essa palavra? Você recebe? Então fica de pé no seu lugar.